Boa noite a ambos. Obrigado por estarem aqui no Açores 24. Começo por si, doutora Sofia Ribeiro. A União Europeia não está, de facto, a cumprir o tratado relativamente às regiões ultraperiféricas, como acabou de dizer o Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, nomeadamente em matéria do setor do leite. A União Europeia, boa noite antes de mais, muito obrigada pelo convite e permita que lhe dê os parabéns por este novo programa que arranca hoje, este Açores 24. Respondendo à sua pergunta, nós temos uma diferenciação positiva. Atualmente, a existência, o próprio POSEI, do qual beneficiam os nossos agricultores, é uma das grandes evidências disso mesmo. E, aliás, é uma grande luta que nós temos a nível da União Europeia, que é da manutenção desse regime. E vai ser um grande desafio no próximo ano mantermos. Agora, o que é preciso que esta comissão, que agora se deslocou aos Açores, compreenda são 4 fatores. Em primeiro lugar, de que está em causa não apenas uma atividade económica, mas também a sustentabilidade ambiental e até mesmo a sustentabilidade social de toda uma região. Depois é preciso também terem a noção dos custos acrescidos de produção nos Açores. Terem também a percepção clara da qualidade acrescida dos nossos produtos agrícolas. E, por fim, então, esta necessidade desta diferenciação positiva que nós temos que ter nos Açores. Não para que nós entremos numa situação de vantagem perante outras regiões da União Europeia, mas precisamente para podermos estar a competir em igualdade de condições nos vários mercados. E esta é a mensagem clara que deve passar nestes 3 dias de visita à Comissão, para que nós depois possamos, de uma forma sustentada e com o apoio de toda a Comissão Europeia da Agricultura, desenvolvermos um trabalho de diferenciação e de regulamentação dos mercados que não foi feito até agora. Aproveitava também a deixa desta questão se o tratado está ou não a ser cumprido, o professor Ricardo Serrão Santos, mas acrescentava também que o Presidente do Governo referiu que são necessárias, e também aqui o Presidente da Federação Agrícola, que são necessárias mais medidas de apoio ao setor. É possível face ao atual quadro excedentário da União Europeia no setor do leite? Já também deixe-me felicitar, cumprimentar, agradecer o convite para aqui estar e desejar à RTP, esta sua nova grelha, grandes sucessos, porque com eles beneficiam os Açores, beneficia Portugal. Muito obrigado, Açores. Eu não faço a interpretação que está a fazer das declarações do Presidente do Governo Regional. O Presidente do Governo Regional o que disse é que isto está incluído no Tratado de Lisboa e quem não cumprir está a cometer uma ilegalidade. E, portanto, esperemos que a Comissão Europeia e a União Europeia não estejam a cumprir ilegalidades. Mas, obviamente, há que estar de sobreaviso. E, como vamos, no próximo ano, iniciar uma avaliação do POSEI e uma revisão do POSEI, nós temos que ser proativos para que não haja diminuição, de facto, do que ali já está contemplado. E trazer, de facto, ao de cima, alguns daqueles que são os grandes problemas. E a questão do leite é um grande problema, que foi abordado no relatório de iniciativa sobre o leite do Parlamento Europeu, muito crítico, aliás, à questão da desregulação dos mercados e muito crítico. Os debates foram em alguns casos bastante quase violentos com o atual comissário, que não está a aceitar aquilo que o Parlamento Europeu considera que há uma crise do mercado, que há uma crise do leite. E eu, como socialista, lamento que nestas posições, e nem todos os comissários têm as mesmas perspectivas, estejamos a virar para perspectivas ultraliberais da economia europeia. E, portanto, há que, de facto, continuar a batalhar. E note que foi preciso os lavradores, os agricultores, virem para a rua na cidade de Bruxelas para que houvesse uma posição que apanhou, quanto a mim, quase que apanhou desprevenido o próprio comissário Phil Hogan, porque a decisão não foi tomada naquele apoio, que não é suficiente, obviamente, mas é uma resposta que a Comissão Europeia deu, reconhecendo que, de facto, há uma crise grande no mercado do leite. Essa crise deve-se, Sofia Ribeiro, a esta política que diz o deputado Serrão Santos sobre os caminhos ultraliberais dentro da União Europeia, nomeadamente numa crítica implícita ao Partido Popular Europeu?
É preciso termos em atenção, e tenho a obrigação de fazer esta ressalva, que há estudos que estão a ser feitos para preparar dossiês precisamente para fazer a contenção de políticas destas. E falo, por exemplo, da matéria de regulação de toda a cadeia alimentar, desde a produção até ao consumidor final. E, portanto, nós estamos, e o Comissário Phil Hogan está muito empenhado em fazer essa regulamentação. Há, de facto, uma série de problemas que derivam de o Observatório do Leite estar mal desenhado a nível europeu, de estar atrasado naquilo que são os dados que são fornecidos à União Europeia e depois não ter o tal mecanismo de alerta que falava o Sr. Presidente da Federação Agrícola há pouco, não ter o tal mecanismo de alerta que possa, em situação de crise em que o preço do leite baixa para além daquilo que é um patamar mínimo aceitável, que deve ser diferenciado nas várias regiões, ativarmos modos de regulação específica. Agora, deixe-me só complementar com uma outra questão. É que, para além de todo este mecanismo de regulação da oferta e regulação dos mercados, nós temos ainda que enverdar por outras duas vias que, do meu ponto de vista, são essenciais. Em primeiro lugar, investir em novos mercados. E aqui o acordo de comércio com os Estados Unidos da América pode ser essencial, inclusive. Mas isso também é esse perigo. Pode ser a exportação, mas também pode haver a importação, a concorrência e os mercados, a abertura da economia, a economia liberal, digamos assim, é um mercado a funcionar e os Açores podem não ter competitividade para com os produtos norte-americanos. Com certeza, e há estudos, de facto, que apontam a alguns subsetores específicos na agricultura como sendo subsetores que estão mais sensíveis a esta troca. Agora, nós temos, e toda a gente tem feito referência a isso, toda a indústria tem feito referência a isso, e ainda hoje essa referência foi feita, da necessidade de nós podermos investir em mais quantidade, em maior quantidade, no mercado dos Estados Unidos da América, principalmente quando falamos na adoção e na capacidade de podermos introduzir o queijo cru, feito com queijo cru, como é o caso do queijo de São Jorge. Para além disso, temos também de investir muito na promoção junto da população da necessidade e das mais-valias do consumo de produtos lácteos. E para isso é importante que desde as mais tenras idades as crianças nas nossas escolas tenham a percepção de que o leite não aparece no supermercado, que há toda uma cadeia de produção atrás daquele leite e que o consumo desse leite faz bem à sua saúde, incentivando também os miúdos a fazerem esse consumo. E daí o meu interesse num dossiê que eu estou a liderar por parte do PPE. Mas os Açores são sedentários na produção de leite, aliás, para ter em conta a sua população. Sim, mas não podemos fazer essa diminuição assim ad hoc, sem fazermos qualquer contenção. Aliás, temos que fazer essa promoção não só nos Açores, mas inclusivamente quer em todo o território nacional, quer nos mercados estrangeiros nos quais queremos investir. E para isso existem pacotes específicos da União Europeia que nós podemos aproveitar de apoio à promoção dos produtos lácteos. Professor Ricardo Serrão Santos, acredita que, já que o Tratado Europeu contempla um artigo e cria o Estatuto da Ultraperiferia para as regiões ultraperiféricas como os Açores e a Madeira, acredita que possa ser criada medidas semelhantes àquelas que foram aplicadas, por exemplo, nos territórios ultramarinos franceses? Nós temos o POSEI para as regiões ultraperiféricas, é um instrumento, de certo modo também equivalente a esse instrumento que refere, e é um instrumento de apoio, de facto, à economia das regiões desfavorecidas. Esse instrumento não vai desaparecer, não pode desaparecer, seria uma ilegalidade, que aliás hoje disse o Presidente do Governo Regional, e o próprio relatório do leite, que foi aprovado no Parlamento Europeu, define um acréscimo ao POSEI para o setor do leite. Mesmo assim, o Presidente do Governo, estou a citá-lo porque esteve reunido com a Comissão, dizia que o envelope era insuficiente, que é preciso aumentar esse envelope financeiro. E é nisso que se está a trabalhar. E é nisso que temos expectativas. Nós estamos a trabalhar precisamente nisso, e o Governo Regional também certamente está a trabalhar. Todos os atores que têm interesse no POSEI estão a trabalhar para que nesta avaliação que se vai decorrer em 2006 e na revisão do POSEI, mas a PAC, os documentos da PAC não indicam muito essa sensibilidade para o aumento do POSEI. Aliás, a reforma da agricultura não foi muito, digamos, generosa até em termos financeiros. Por isso nós não podemos baixar a guarda.
e temos que ter, de facto, as avaliações, e esta situação de crise do mercado do leite é uma situação que, em termos de negociação do POSEI, joga a nosso favor, na minha interpretação. No quadro comunitário, o que é que está a ser preparado? Porque o setor agrícola, os lavradores ainda dizem que faltam infraestruturas, nomeadamente nos chamados caminhos de penetração, eletrificação, etc. O que é que está a ser preparado? O que é que nos podem dizer? Esta pergunta é para ambos, sobre esta matéria, já que também é possível tornar a agricultura mais competitiva, mas para isso são necessárias condições. Deixe-me dizer que, de facto, o que nós temos aqui nos Açores foi um setor do leite que se tornou mesmo competitivo. E que se modernizou, e que abriu caminhos, e que eletrificou, deu acesso às águas, nunca está completo. Há que continuar, de facto, a financiar essas infraestruturas. Obviamente, o governo regional e o setor há de decidir quais são as áreas em que vai investir. E essa que é requerida pelos próprios produtores, pelas explorações agrícolas, vai ser uma área contemplada, continuar, de facto, a melhorar as condições de produção, porque assim também se melhora o rendimento do agricultor. Agora, eu tenho expectativas. O setor do leite é um setor, o setor do leite e das vacas, é um setor que cresceu, tornou-se competitivo. Há ideias novas aí a aparecerem. Ainda hoje estivemos com a Unileite e a Bel e vimos como a promoção do leite, o cuidado que estão a ter em novos critérios e qualificadores de avaliação do leite, a procura de novos mercados está a decorrer, não estão parados. Agora, há aqui um outro setor que se fala muito pouco e que ninguém, de facto, tem força, eventualmente, para o abordar, que é o da distribuição, das grandes cadeias de distribuição. E essas estão, de facto, isso era o próximo ponto que eu gostava de introduzir, questões que é, de redução dos peixes, e estão a prejudicar, de facto, os Açores. Como é que se posicionam, a deputada Sofia Ribeiro, perante as economias de escala que estamos a assistir? Basta lembrar a Alemanha, a França, a Polónia, outros que são gigantes na produção de leite, ou do setor até agrícola, para sermos mais abrangentes. Nós estamos neste momento a discutir no Parlamento Europeu precisamente a regulação de todas as relações na cadeia alimentar. E essa é uma questão que é fulcral em toda a Europa e com uma incidência acrescida nos Açores. E, portanto, aquilo que é preciso determinar são sistemas de proteção num fim último e também primeiro dos próprios produtores, porque sendo o elo mais fraco da cadeia, sobre eles sempre que recai os imperativos de todos os custos que estão a ter. E há duas correntes no Parlamento Europeu de defesa da forma como essa regulação deve ser feita, uma por uma via legislativa e outra por via de uma provedoria. E, portanto, essa discussão está a ser feita e é extremamente importante. No meu ponto de vista, ela deve ser combinada, e apresentei alterações ao relatório que está a ser neste momento discutido no Parlamento Europeu, dando a indicação de que essa questão é muito mais sensível nas regiões ultraperiféricas, porque, tendo uma dimensão menor, são também mais permeáveis a todo o tipo de abusos. E até pela própria distância dos mercados, tendo em conta a condição de região ultraperiférica. O lobby que se tem falado muito nos últimos anos na Europa, e tendo em conta a vossa experiência, professor Ricardo Serrão Santos, já deveria estar a funcionar, ou teria sido uma mais-valia neste processo todo que se arrasta há alguns anos, o anunciado fim das cotas leiteiras? Eu nem sei o que dizer. Nós próprios somos uma espécie de lobby no Parlamento, em Bruxelas, e há vários Isto quando estão em sintonia os dois, obviamente. Não, os deputados europeus são lobbies que agora procuram influenciar de facto políticas, e há sintonias. Há sintonias, mas mesmo quando não estamos em sintonia, estamos a agir em nome e em prol daquilo que achamos que é melhor para os Açores e para o país. E assim também para a Europa. Há várias associações europeias que eu acho que alguns delas, o setor agrícola açoriano e português, está bem enquadrado, a COPEC,
Copa Cogeca, há o European Milk Board, que eu acho que o setor produtivo dos Açores devia envolver também mais nesse âmbito, e depois há outros setores outros lobbies de forma mais geral, como a CRPM e afins. Se há que devia haver um gabinete específico de lobby em Bruxelas, é uma questão de avaliar. Se o setor estiver interessado, obviamente terá também que investir nisso e tem que se encontrar sinergias para que isso aconteça. Mas o setor tem abordado esse assunto. Se houver uma avaliação para concretizar, é o setor, o próprio setor tem que ir desde o turismo à agricultura, às pescas, a coisas, organizarem-se de forma intersetorial e estabelecerem um lobby. Neste sentido, não posso estar e sempre atrás dos governos que tomarem essas iniciativas. O governo, aliás, tem uma presença muito constante em Bruxelas através dos secretários regionais. Eu tenho uma opinião contrária. E, aliás, o Rui Goulart há bocadinho falava-nos do exemplo da banana nas Canárias e também nos departamentos ultramarinos franceses, que são o maior exemplo das grandes vantagens que pode trazer um lobby em Bruxelas. E, aliás, nós, quando defendemos a importância, quando todos em uníssono na região falamos da importância de termos uma Comissão de Agricultura e o próprio Comissário a deslocarem-se aos Açores, é precisamente esse tipo de influência que nós queremos criar em Bruxelas. Portanto, quando nós estamos, o deputado Ricardo São Santos disse, eu concordo, nós temos vários mecanismos e várias instituições com as quais podemos cooperar, mas é preciso não esquecermos que estas instituições são instituições com uma dimensão europeia muito grande e que raramente, ou com grande dificuldade, vão centrar-se na especificidade dos Açores. E, portanto, quando nós queremos lutar por essa diferenciação positiva que todos reivindicam, então temos que ter mecanismos próprios para que em Bruxelas, com a cooperação e em parceria com os eurodeputados, se possa defender precisamente essa diferenciação positiva. E isso faz-se através de um lobby permanente a defender os vários setores com incidência nos Açores na Europa. Acredita que o setor possa ter um futuro promissor nos Açores, apesar destas dificuldades dos números já anunciados de 30 milhões de euros de perdas, de acordo com a Federação Agrícola dos Açores? Isto é um problema, se vai ajustar... Este é um problema pan-europeu, não é? E o facto de os Açores neste momento não podem voltar atrás nesta estratégia de facto de desenvolvimento do setor do leite. É um setor que tem grande qualidade, eu acho que é competitivo pela qualidade que tem e que passou um ano mau devido a um conjunto de circunstâncias, entre os quais o embargo russo, e que está a prejudicar de facto todo o setor a nível europeu. Foram criadas falsas expectativas em relação a outros mercados internacionais como a China, de que muito se falou, e este é um setor que agora precisa de apoio para que o produtor tenha o rendimento. Quando fala em apoio, que merece. fala também do Governo Regional? Falo do apoio a todos os níveis. E do Governo Regional, do Governo da República e da Comissão Europeia. E na Comissão Europeia, no relatório do leite, estão lá indicados reforço do POSEI e apoios específicos para o setor do leite nos Açores, independentemente do POSEI. Passada esta fase, eu acho que o setor do leite, como ele foi construído, com a qualidade que foi construído, com os líderes que nós temos excelentes líderes neste setor, com competência nacional e europeia, vai ser uma área, de facto, para durar anos e de ser de sucesso. Eu acredito piamente nela. Para terminarmos, apenas uma última questão, a doutora Sofia Ribeiro, não poderá ser entendido como um sinal preocupante o facto do Comissário ainda não ter visitado os Açores, o Comissário da Agricultura, e já o fez em relação à Madeira? O Comissário da Agricultura tem, compreensivelmente, uma agenda muito sobrecarregada, mas nós estamos, claro, que há todo o interesse em trazer o Comissário ou o seu gabinete aos Açores para terem esta mesma percepção
que a Comissão da Agricultura do Parlamento Europeu está neste momento a ter. E nós temos que fazer este trabalho de parceria conjunta com todos os elementos da fileira do leite dos Açores, envolvendo o Governo Regional da República e da Comissão Europeia, para termos aqui alguma compensação deste quadro que eu temo, e não espero não ser apelidada de catastrofista, mas temo que não seja resolvida nos próximos meses largos. Nós não temos quaisquer indicadores de que o embargo russo vai ser levantado. Os mercados do Ocidente também não nos estão, que era a aposta forte que estava a ser feita, também não estão a dar sinais de abertura aos nossos mercados. E até estão a oscilar também. E, portanto, não há quaisquer indicadores de que estas duas situações que vieram a experienciar o problema do fim das cotas leiteiras seja resolvida. E, portanto, é através de uma parceria generalizada que nós devemos e podemos fazer isso. Sendo que uma das propostas que fiz e que tenho trabalhado com o setor aqui, para também fazermos esta complementaridade na região, é de trabalharmos e investirmos numa interprofissional em que a uma só voz se discutam e se tentem resolver os problemas do setor. Muito obrigado aos dois por terem estado aqui na RTP Açores. 22 horas.